Olá, bem-vindos à nossa 15ª aula. Nós vamos falar sobre tabela. Este é o curso de HTML. O que nós vamos ver na aula de hoje? Nesta aula, nós vamos ver o elemento table, o elemento caption, o elemento thead, o elemento tbody, o elemento tfoot, o elemento tr, o elemento th e o elemento td. E, por último, vamos ver um exemplo prático para juntar todos esses elementos que nos auxiliam para fazer a construção de uma tabela. O elemento table, né? Então, a tag table ela é utilizada para englobar todos os elementos que pertencem a uma tabela. Então, ele vai ser o elemento container da nossa tabela. Em seguida, nós podemos utilizar a tag caption, que é uma tag utilizada para a gente colocar um título na tabela. Esse elemento não é obrigatório, tá? Ele é opcional. Depois do elemento caption, eu posso utilizar o elemento thead, né, que vai ser utilizado para delimitar a parte do cabeçalho da minha tabela. A tag thead ela é uma tag também de contexto semântico. Ela é introduzida para que outras ferramentas possam identificar qual é o cabeçalho da tabela. Depois, nós também temos o elemento tbody, que também é uma tag de contexto semântico. Ela é utilizada para delimitar o corpo da tabela, ou seja, né, o conteúdo principal da tabela. E nós também temos o elemento tfoot, que é a tag utilizada para delimitar o rodapé da tabela. Então, essas primeiras tags são as tags estruturais para construção, englobar a tabela, criar o header da tabela, o cabeçalho, o corpo e o rodapé. Mas a tabela em si, ela é montada através das linhas, utilizando o elemento tr, né, table row, que vai ser utilizado para delimitar uma linha de uma tabela. Esse elemento também é um elemento container, porque este elemento vai conter as informações das colunas, né? Então, eu vou ter o elemento th, que é utilizada para fazer a definição dos títulos de uma coluna de uma tabela, né? Então, esse th, o significado dele é table header. E depois eu tenho o elemento td, né? A tag td é utilizada para delimitar o conteúdo de uma célula em uma tabela. Então, juntando todos esses elementos, nós conseguimos construir, né, uma tabela em um documento HTML. Então, vamos ver agora na prática como é que é construir uma tabela utilizando todos esses elementos. Eu vou abrir aqui o Visual Studio Code, vou criar o nosso exemplo, New File, exemplo 013, table.html. Vou colocar aqui então um documento básico com o título exemplo 013 tabela e vou começar a construção aqui da minha tabela. Para esse exemplo, eu vou criar uma tabela que vai apresentar uma lista de contatos. Então, primeira coisa, então, eu definir a minha tag table. Ela é a tag responsável por englobar todas as demais tags. Em seguida, para esse exemplo, eu vou colocar a tag caption, né, que vai me dar o título da minha tabela.
eu vou botar aqui. Dados dos contatos. Então, abaixo do meu caption, eu vou colocar o cabeçalho da minha tabela. Vou botar aqui. Head. Dentro do cabeçalho, então, eu vou especificar uma linha utilizando a tag tr de table row, né? E para esta linha, né, eu vou definir então 3 colunas. São os títulos das colunas neste caso. Vou botar aqui então, como são os títulos, vou botar a tag th. Então, a primeira coluna vai ser título nome, segunda coluna vai ser o título e-mail, e a terceira coluna vai ser o título telefone. Em seguida, eu vou criar então o corpo da minha tabela, os dados principais da minha tabela. Para isso, vou usar a tag tbody, né? Então, tbody representa o corpo da tabela. Vou definir então aqui a primeira linha da minha tabela, do corpo dessa tabela. Então, novamente, eu vou usar a tag tr. E dentro dessa linha, eu vou então criar 3 células. Para isso, então, eu vou usar a tag td. Então, vou usar 3 vezes aqui a tag td. Na primeira, eu vou colocar o nome. Então, primeiro vai ser o João. Na segunda, eu vou colocar as informações do e-mail do João. Então, aqui, joão@teste.com.br. E vou colocar o telefone do João, 33221100. Então, com isso eu tenho renderizado aqui uma linha na minha tabela. Se eu quero renderizar mais outra linha, eu venho e coloco outro tr e vou repetir esses mesmos passos. Eu vou colocar aqui o primeiro td para apresentar o nome, vou botar aqui Maria. O segundo td para representar o e-mail, então, maria@teste.com.br. E o terceiro td para popular o telefone da Maria. Então, eu vou botar aqui 999887766. E por último, né, eu vou vir aqui, vou criar um footer para minha tabela. Vou botar aqui um tfoot. Novamente, eu preciso criar uma linha. Eu vou botar aqui tr. E vou botar aqui, nesse tfoot, 2 colunas. Só que eu quero que a primeira coluna ela ocupe o espaço de 2. Então, para isso, eu vou colocar aqui um th. Vou colocar a propriedade com o span com o valor 2, ou seja, eu quero que essa coluna ocupe o espaço de 2 colunas aqui. E vou colocar aqui o valor de total de contatos. Vou definir mais um outro th aqui, que vai ter o valor total dos meus contatos. Nesse caso, tenho 2 contatos.
Então, vou salvar esse código aqui da minha tabela e vou verificar como ficou subindo meu servidor. Então, vou de servidor, vou acessar o meu servidor aqui, vou acessar aqui então, localhost 2.3000 barra exemplo 013 table.html. Então, ele renderizou aqui para mim uma tabela, colocou o título da tabela aqui para mim. Em seguida, ele definiu o header da minha tabela com o nome, e-mail e telefone. E por último, depois ele renderizou o conteúdo dessa tabela. Então, o João, os dados do João estão numa linha, os dados da Maria estão em outra linha. E por último, ele colocou um footer aqui na minha tabela com o total de contatos. Então, este foi um exemplo bem completo, né, de como criar uma tabela utilizando o HTML. A tabela é um dos elementos mais complexos que a gente tem, né? Não é difícil, só tem várias partes que a gente precisa utilizar no momento de construir ela. Então, esse foi o exemplo de como criar uma tabela e nos vemos na próxima aula.